esse aqui, então, pessoal, é um exemplo que eu vou fazer agora utilizando o meu comando do while, tá? Eu fiz na aula passada utilizando o while, e hoje nós vamos fazer um exemplo utilizando o comando do while. Int x igual a 10. E aí, pessoal, de acordo com esse código aí, vocês chutariam que ele vai rodar quantas vezes? Hein? Esse código aí vai rodar quantas vezes? 2? Sim, eu acho. Mais alguém? Vamos fazer o teste, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Aqui, pessoal, é a minha inicialização, tá? X igual a 10 é a minha inicialização. E x igual a 10 é a minha inicialização, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguém tentando entrar aqui. Acho que não tem. Olá, mundo é o corpo do meu programa, tá? Corpo. Deixa eu só colocar aqui a seta. Corpo do meu programa, tá? X menor que 12 é a minha condição. X menor que 12 é a minha condição. Tá? E x mais é a minha iteração. Tá? Então, eu já localizei aí, pessoal, a minha inicialização, que é x igual a 10. Já localizei o corpo do meu programa, é o que vai estar exibindo na tela. A minha iteração é sempre acompanhada de mais ou de menos menos. É um incremento ou um decremento para poder ele estar alterando o valor da minha variável inicial. E a minha condição, a minha condicional, ela sempre vai ser um comando booleano, tá? Ela vai estar acompanhada de um sinal de maior que, menor que, igual, igual, maior igual, menor igual, para estar fazendo essa verificação. E até quando o meu programa vai estar em loop, vai estar rodando, tá? Então tem essa identificação aí da minha condição. Já identifiquei a inicialização, a condição, a iteração e o corpo do meu programa, tá bom? Então agora vamos analisar quantas vezes esse meu programa vai estar em loop, vai estar rodando, tá? Se você for ver, pessoal, aqui, olha, lá no comando while, ele verificava aqui no começo, tá? E aqui ele não está verificando, não está tendo nenhuma verificação. Do nada ele já entra aqui, ó, faça. Faça. Diz assim, faça. Aí ele vai vir e vai fazer isso aqui, ó. Vai imprimir o quê? Olá, mundo. Ele vai imprimir Olá, mundo a primeira vez. Depois que ele imprimir o Olá, mundo, é que ele vai verificar, quer dizer, desculpa, ele vai incrementar aqui, tá?
Ele vai incrementar aqui meu valor. Ou seja, o meu valor que era 10, eu incrementando, ele veio para quanto? Veio para 11, tá? Ou seja, meu valor já seria 11. Aí, enquanto x for menor que 12. Pessoal, x é menor que 12, no meu caso aqui. 11 é menor que 12? É, né? Aí ele pega e volta lá para cima. Tá? Aí ele diz de novo, faça system.out.println, olá mundo. Ele imprime novamente o nome olá mundo, tá? Olá mundo, ele imprime pela segunda vez. Tá, pessoal? Aí ele vem e incrementa aqui, olha. Nessa linha aqui ele está incrementando de novo. O que era 11, ele vem para quanto agora depois? Vem para 12, tá? Como ele incrementa, 11 ele vem para 12. Aí, enquanto x for menor que 12. Agora, enquanto 12 for menor que 12. Como 12 não é menor que 12, aí é que ele para. Ele imprimiu o nome Olá Mundo 2 vezes. Foi como o Eduardo falou, tá? O nome Olá Mundo foi impresso 2 vezes. Deu de entender, pessoal, isso aí? Algum de vocês, pessoal, ficaram com dúvida disso aí? Eu vou repetir outro exemplo aqui. Hein? Falem aí. E agora, pessoal, analisem esse programa aqui. Vocês acham que ele vai rodar quantas vezes esse programa? Façam os cálculos aí. Quantas vezes esse programa aqui vai estar em loop, vai estar rodando? Só uma vez, é? Só uma vez. Alguém mais concorda ou discorda, pessoal? Vamos verificar aqui, tá, pessoal? Vamos lá. A minha inicialização x é igual a 5, tá? Só mudou essa aqui, tá? X é igual a 5 é a minha inicialização. O corpo do meu programa agora é bom dia. A minha condição é x menor que 0 e a minha iteração é x mais mais, tá? Aí o que ele está dizendo aqui, olha. O meu valor inicial de x é 5, tá? Está dizendo aqui, o meu valor inicial é 5, tá? Faça, imprime isso aqui. Aí ele pega e imprime o nome que está aqui no meu primeiro exemplo aqui. No caso é bom dia. Bom dia, que ele vai imprimir na tela, tá certo? Aí o que acontece? Ele incrementa nesse outro exemplo aqui, ó. Bom dia, ele pega e incrementa aqui. Coloca um x mais mais. O que era 5, pessoal, ele vem para quanto aqui? Quando ele incrementa? 5 mais mais. Ele vem para 6. Enquanto x for menor que 0. Pessoal, 6 é menor que 0? 6 é menor que 0? É ou não? Não. 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 Aí ele pega e para, tá? Ou seja, ele imprimiu apenas bom dia uma vez. Nota, pessoal, que essa é a grande diferença do meu comando do while para o comando while. Que no comando do while, ele fez a verificação apenas no final. Olha aqui, apenas depois que ele exibiu a mensagem, foi que ele fez a verificação, que tem a condição embaixo. Já no meu comando while, pessoal,
a minha verificação ela é feita em cima. Deixa eu colocar um exemplo aqui do comando while para vocês estarem vendo. Tá? Vou fazer esse mesmo programa aqui utilizando o comando while, tá bom? Vou colocar uma linha aqui. Olha aí, pessoal. Já esse exemplo de baixo aí é a mesma coisa, mas só que utilizando o meu comando while, tá? Quantas vezes ele vai rodar? Nenhuma vez. Nenhuma vez, tá? Nota que esses dois aqui é o mesmo programa, ó. É o mesmo programa. A minha inicialização é x igual a 5. A minha inicialização é x igual a 5, tá? O meu corpo é bom dia. O meu corpo aqui também é bom dia, tá? A minha iteração aqui é x++. E a minha iteração também aqui é x++, tá? A minha condicional aqui é x menor que 0. E a minha condicional aqui também é x menor que 0. Então, nota, pessoal, que é o mesmo programa. O que vai mudar é apenas um é utilizando o while e o outro é utilizando o comando do while. Aqui no comando while, pessoal, se você notar, a verificação é feita embaixo. Olha, minha condição ela é feita em baixa. Ou seja, apenas depois que ele exibiu a primeira mensagem é que ele vai fazer a verificação. Já nesse meu exemplo aqui, nesse segundo exemplo, ele faz a verificação em cima. Olha, x menor que 0. Tá? Ele protege todas as informações. Então, nesse meu exemplo aqui, a minha verificação ela é feita em cima, tá? Antes de começar realmente o laço. Já nesse outro, no comando do while, a verificação ela é feita em baixa, após o meu laço, tá certo? Ou seja, nesse meu exemplo aqui, pessoal, vamos lá. Nesse meu exemplo aqui, nós fizemos o teste e dissemos que vai ser exibida a mensagem bom dia uma vez, não foi? Nesse meu exemplo aqui, nós dissemos que vai ser exibida a mensagem bom dia ao menos uma vez, tá? E nesse meu exemplo aqui, nesse meu segundo exemplo, o que é que ele vai acontecer? Vamos verificar aqui. X igual a 5, tá? Esse é meu valor inicial. Enquanto x for menor que 0. Pessoal, 5 é menor que 0? 5 é menor que 0? Sim. 5 é menor que 0? Sim. É maior que 0, né? É isso. Então, ele não entra nenhuma vez, porque a primeira verificação aqui já vai ser uma verificação falsa, tá? E se é falsa, ele ignora, tá, pessoal? Então, essa minha verificação aqui vai ser uma verificação falsa, tá bom? Então, aqui ele não entraria na minha primeira vez. Então, o que vocês têm que saber de realmente diferença do comando while para o comando do while é que o comando while, ele roda obrigatoriamente, tá? Desculpa, o comando while, ele pode rodar de 0 a infinito. Ele pode rodar, ele pode não rodar nenhuma vez, tá? Ele pode, na primeira vez, ele já vê que é uma afirmação falsa e ele não vai rodar nenhuma vez. Já no meu comando do while, obrigatoriamente, ao menos uma vez, esse meu comando será executado. Ou seja, ao menos uma vez, o meu bom dia aqui foi executado. Tá? Nesse meu segundo exemplo, bom dia não vai ser exibido nenhuma vez, tá? Sem saída.
tá? Então, esse aqui seria a resposta em si deste meu programa. Rodaria uma vez, bom dia uma vez, e nesse meu segundo exemplo aqui, ele não ia rodar nenhuma vez, tá? Ele não ia ter nenhuma saída, no caso, esse meu programa, tá? Esse meu exemplo. Tá explicado, pessoal? Do while, ok? Vamos passar para o for? Vamos passar para o for, então. A estrutura for. O laço for é uma estrutura de repetição compacta. Seus elementos de inicialização, condição e interação são reunidos na forma de um cabeçalho, e o corpo é disposto em seguida. Observe que a inicialização, condição e interação aparecem entre parênteses, após a palavra reservada for, e elas são separadas apenas por um ponto e vírgula. A instrução ou bloco de instruções que esse tipo de laço repete são transcritas a partir da linha subsequente ao seu cabeçalho. O laço for e o laço while são apenas formas diferentes de uma mesma estrutura básica de repetição. Qualquer laço for pode ser transcrito em termos de um laço while e vice-versa. Do mesmo modo que um laço while, se a condição de um laço for já é falsa logo na primeira avaliação, que se fizer dela, as instruções contidas em seu corpo jamais serão executadas. Tá, pessoal? Então, vamos explicar o que é o comando for. Deixa eu fazer aqui para vocês num quadro que fica mais fácil. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é meu exemplo utilizando o comando for, tá? Nota, pessoal, qual é a principal diferença dele para os outros, tá? Ele é o comando mais compacto que eu tenho. Você vê que eu fiz em poucas linhas, basicamente, a mesma coisa que eu fiz com os outros exemplos, utilizando o while e o comando do while. Porém, pessoal, qualquer que seja o comando de repetição que eu queira fazer, eu posso fazer utilizando o while ou posso utilizar o for, tá? O while e o for, eles têm as mesmas características, tá? Então, o que eu quiser representar utilizando o while, eu consigo representar utilizando o for, tá? E assim como o while, pessoal, o for ele pode rodar de 0 a infinitas vezes, tá? Ou seja, o meu comando for, ele pode rodar, ele pode de 0 a infinito, tá? Ele pode rodar de 0 a infinitas vezes. Assim como o meu comando while, tá? Diferente do meu comando do while, que ao menos uma vez ele vai estar sendo executado, tá? O que é que ele é bastante característico do comando for é porque ele é um comando mais compacto que tem. O que quer dizer esse comando compacto, tá? O que é esse comando compacto? Se você olhar aqui nesse meu comando, aqui no comando for, eu tenho tudo na mesma linha, olha. Eu tenho aqui a minha
inicialização, eu tenho a minha condição e eu tenho também a minha interação. Isso tudo na mesma linha, tá? A única coisa que não vai ser na mesma linha, claro, vai ser o corpo do meu programa, tá? Mas eu tenho a condição, a inicialização, eu tenho a condição e eu tenho a iteração, tudo na mesma linha, separado apenas por um ponto e vírgula, tá? Apenas um ponto e vírgula vai separar esses meus comandos, tá? Apenas um ponto e vírgula separa todos eles, certo? Então, por isso que ele é o comando mais compacto que eu tenho, porque tudo vai estar representado na mesma linha. A minha inicialização, a minha condição e a minha iteração. O único que não vai entrar nessa linha aí vai ser o meu corpo, o corpo do meu programa, tá certo? Agora vamos verificar a questão da saída. Vamos fazer aqui o teste, pessoal. Vamos ver quantas vezes esse programa vai estar em loop. Quantas vezes esse programa vai rodar. A minha inicialização aqui, pessoal, qual é o valor da minha inicialização? É 0, tá? Então, minha inicialização aqui, o valor dela é 0. Enquanto ele for menor que 3, ele vai estar incrementando, tá? Como é os passos aqui, pessoal? Ele faz essa verificação aqui, ó. Inicializa, faz a verificação, imprime a mensagem, tá? E daqui ele incrementa, tá? Aí o que que acontece? I igual a 0. Enquanto I for menor que 3. Pessoal, o 0, ele é menor que 3? É? 0 é menor que 3. Aí ele vai imprimir a primeira vez aqui o nome bom dia, tá? Aí o que que ele vai fazer? Incrementa, tá? Ele vai incrementar. Ou seja, o que era 0, ele vai vir para cima agora com o valor 1, tá? Ou seja, o que era 0, ele sobe aqui com o valor 1. 1 é menor que 3? 1 é menor que 3? Sim. Sim. Aí ele pega e imprime de novo o nome bom dia, tá? Ele pega e incrementa de novo. Ele sobe agora com o valor 2, tá? Valor 2. 2 é menor que 3? 2 é menor que 3, né? Ele pega e imprime o nome bom dia, tá? Ele pega e incrementa de novo. Ele vem para quanto agora? Para 3. 3 é menor que 3? 3 Não. é menor que 3? Não, né? 3 não é menor que 3. Então, ele vai parar aqui imprimindo 3 vezes o nome bom dia. Então, bom dia, aqui no meu caso, foi impresso 3 vezes. Bom dia, bom dia, bom dia, tá? Ele é, como eu já falei para vocês, ele é praticamente igual ao meu comando while, tá? O que vai mudar realmente de um para o outro é apenas a minha estrutura. Mas o que eu quero representar no comando while, eu consigo representar no meu comando for. O que eu quero representar no meu comando for, eu também consigo representar no comando while, tá? Agora a questão às vezes é só a compacta, porque um é bem mais compacto. Eu vou fazer esse mesmo exemplo aqui utilizando o comando while para vocês verem como é que a diferença de um para o outro, tá? Deixa eu ver bem aqui se eu...
Então, pessoal, nota aí, olha, que é o mesmo exemplo, tá? É o mesmo exemplo que eu fiz utilizando o while, que eu fiz utilizando o meu comando for, tá? Qual a diferença de um para o outro? Basicamente, a única diferença daí de um para o outro é apenas a estrutura do meu programa. Se você for olhar o meu comando for, é uma estrutura compacta, tá? Compacta, ou seja, a minha inicialização, a minha condição e a minha iteração são todas na mesma linha. Mesma linha, tá, pessoal? São representados todos na mesma linha. Já esse outro são em linhas diferentes. Então, se você for olhar a quantidade de linhas de código que você vai gastar utilizando o while, ele é bem mais do que utilizando o for, tá? Então, o for, inclusive, ele é o mais utilizado. De boa parte dos meus programas, em 99% dos casos, eu utilizo o comando for, tá? Na maioria dos meus programas, eu utilizo o comando for. Raramente eu utilizo o comando while, tá? Até porque eu já falei para vocês, sempre que os dois fazem as mesmas coisas, tá? O while, o while e o for, eles têm a mesma funcionalidade, eles fazem as mesmas coisas, tá? Ele pode rodar de 0 a infinitas vezes. Sendo que ele faz as mesmas coisas e o for, ele tem uma estrutura bem mais bacana, uma estrutura mais compacta e de melhor entendimento, então eu prefiro estar utilizando o comando for. Pessoal, vocês tiveram alguma dúvida aí no comando for? Que quando eu voltar aqui na aula, na próxima aula aqui, eu vou apenas estar explicando aqui aquelas questões que eu passei para vocês. Deu de entender um pouco, pessoal, do comando for? Deu sim. Deu, né? Os demais, pessoal, deu de entender um pouco do comando for? Pra falar a verdade, eu não entendi muito bem, não. Quem foi que falou? O Pablo. Paulo. Paulo, né? Beleza. Vamos lá. Foi o for que tu não entendeu, foi? Sim. Beleza, vamos explicar aqui o for. Como eu já falei para vocês, tá, pessoal? O comando for, ele, assim como o while e o do while, ele é o quê? Ele é um comando de repetição, tá? Ele é um comando de repetição. Assim como o meu comando while, pessoal, esse meu comando de repetição, ele pode rodar de 0 a infinitas vezes, tá? Ele pode rodar de 0 a infinitas vezes, assim como o meu comando while, tá? Qual a principal diferença do while para o do while? Um roda pelo menos uma vez, o outro nenhuma vez. Já o meu comando for, ele pode rodar de 0 a infinitas vezes, assim como o meu comando while, tá? Ou seja, o que eu quero representar utilizando o while, eu posso representar utilizando o for. E o que eu quero utilizar, o for, eu posso utilizar o comando while. São duas coisas bem similares. Você consegue representar o que você quiser, você consegue representar em um, e o que você quiser no outro, você pode representar neste outro, tá? Então, você pode utilizar o for ou o comando while. Depende muito de você, porque os dois fazem a mesma coisa. A grande diferença de um para o outro, do for para o comando while, é a estrutura em si dele. Nota, olha aqui, ó. Nota aqui, ó. Olha a estrutura dele aqui. Na estrutura dele, a minha inicialização, a minha condição e a minha iteração são todas representadas o quê? Na mesma linha. Ó, são todas representadas na mesma linha. Tá? Exceto o corpo do meu programa, que não está aqui na mesma linha. Porque, claro, não tinha como também, né? Mas a minha inicialização, a minha condição e a minha iteração são todas representadas na mesma linha. Então, a principal característica do comando for é essa. Ele é bem compacto. Ele é o comando de repetição mais compacto que eu tenho. Ou seja, todas as linhas que eu utilizo nesse outro aqui, olha,
Nesse aqui, olha, eu utilizo 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Nessa que eu consigo representar em 1, 2, 3, 4 linhas, tá? Ela tem essa questão de poder representar em menos linhas, tá? Desculpa, deixa eu só ver aqui. É 1, 2, 3. Nesse aqui eu só fiz em 3 linhas. Nesse aqui eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Eu precisei de 5 linhas para ela estar fazendo a mesma coisa que eu fiz no meu comando for, tá? Então, a principal característica do meu comando for é essa, ser bem compacto em relação ao while, sendo que os dois vão fazer as mesmas coisas, têm as mesmas funcionalidades, tá? Já está terminando a aula, faltam menos de 1 minuto. Eu posso explicar novamente essa questão do código aqui para a gente analisar quantas vezes esse código vai estar sendo executado, tá? Porque aí quando voltar eu faço outro exemplo para vocês, tá bom, pessoal? Já está terminando aqui, faltam menos de 1 minuto, então já deve estar caindo aqui a qualquer minuto a live. Aguardem lá que eu vou mandar lá no grupo, tá? O novo link para vocês da aula, certo? Tá terminando aqui.